Um bom dia a todos, uma saudação especial a quem nos assiste pela web, na página da Sociedade. Nesse momento em que estamos todos nos nossos lares, eventualmente alguns no nosso trabalho, fazendo aquilo que necessitamos pelo bem da coletividade. Momentos de pandemia são momentos de exceção. E o trabalho que dignifica cada um de nós teve movimentos diferentes daquilo que a gente está acostumado. E nesta casa, procuramos continuar os atendimentos na medida em que os protocolos permitem. Assim, nesse momento, vamos dar início à nossa exposição doutrinária do dia de hoje. Todos os trabalhos dessa casa se iniciam com a prece e é o que faremos nesse momento. Luz e paz. Luz e paz. Nesse momento em que estamos nos conectando com o plano espiritual, com os benfeitores espirituais da corrente Bezerra de Menezes, estamos dando as graças. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre a importância do nosso trabalho nesses momentos de pandemia. Graças a Deus por podermos discutir o quão fundamental é que nos ajudemos uns aos outros nesse momento especial. Na certeza de que estamos todos amparados na medida da nossa necessidade, pedimos permissão à espiritualidade para darmos início a mais uma exposição doutrinária da Sociedade Bezerra de Menezes. Luz e paz. E que assim seja. Meu nome é Júlio, sou trabalhador desta casa e hoje nos coube refletir um pouco sobre um tema que é fundamental nos dias de hoje, né? O trabalho com amor nestes tempos de pandemia, né? E para isso nós vamos nos basear um pouco nas reflexões que vamos fazer em duas obras. As obras que estão elencadas aqui atrás no quadro e que eu repito para vocês. Pensamento e Vida, do Emmanuel e Chico, e Jesus e Atualidade, da Joana e Divaldo. E a primeira coisa que nós precisamos nos dar conta, neste momento, neste processo diferente que todos nós estamos vivendo e impacta nós a todos os encarnados em qualquer região do nosso planeta, é sobre a importância do trabalho, né? Com certeza nós temos claro para nós que o trabalho tem uma importância fundamental na nossa vida porque nos garante a subsistência, nos garante a sobrevivência, nos garante a possibilidade de virmos a ter aquilo que gostaríamos, sob o ponto de vista de bens materiais, sob o ponto de vista da saúde física, sob o ponto de vista de podermos proporcionar melhores condições a todos aqueles que nos são caros e que convivem conosco, né? Mas a gente pode começar refletindo no seguinte: será que não seria melhor a gente ficar curtindo no ócio e deixar o trabalho para os outros? Será que é tão importante assim que a gente se dedique ao trabalho e muitas vezes abrindo mão das relações mais estreitas que temos com os nossos familiares, com os nossos colegas, com os nossos amigos? Esse é um ponto importante que a gente precisa refletir. Num primeiro momento, talvez
pareça que o ócio nos seja agradável, né? Mas logo ali adiante nós vamos nos dar conta de que essa é uma sensação e uma percepção equivocada. Nós nascemos para trabalhar, nós nascemos para produzir e nos movimentamos desde o princípio da nossa existência enquanto humanidade para justamente construirmos a nossa evolução em cima do trabalho. Evolução que não é só pelo esforço físico, mas muito constituída pela nossa caminhada intelectual, pela possibilidade de nós aprendermos a partir das tentativas e erros e de nós evoluirmos intelectualmente na medida em que, quando vamos descobrindo novas questões, novos serviços, novas possibilidades de produto que fazem bem à sociedade, nós vamos aprendendo com esses processos a nos tornarmos melhores, mais inteligentes, mais evoluídos e disponibilizando esse serviço para a sociedade. A questão que está por trás desse processo é qual é o limite disso? O quanto esse trabalho nos emancipa e o quanto esse trabalho nos escraviza. E por aí a gente pode começar as reflexões já jogando para os nossos tempos de hoje. Tempos em que muitos de nós estamos por busca de trabalho, estamos necessitando de retornar ao trabalho e não temos condições pelas imposições do ambiente, pelas questões da pandemia. Mas muitos de nós estamos com um bem que há muito não tínhamos, que é a questão do tempo. E o que nós estamos fazendo com esse tempo para tornar esse trabalho nosso, ou para transformar esse nosso tempo em um trabalho produtivo? Essa é a reflexão que se pode ter quando nós construímos para nós uma base de reflexão, de conhecimento, uma base que sustenta a nossa caminhada a partir do nosso próprio autoconhecimento. O trabalho, de fato, emancipa. E aí a gente pode dividir esse trabalho em dois aspectos. Aquele que é o trabalho obrigação e que, no momento de pandemia, nós estamos, de certa forma, em algumas situações com algumas dificuldades, inclusive, de fazê-lo, porque a forma que nós fazíamos hoje não é mais a mesma. Nós estamos, como todos dizem, no home office, aqueles que ainda estão em condições de trabalhar, e isso modifica todo o processo de relações que estabelecemos, não só, inclusive, com os nossos colegas, com os gestores, com os colaboradores, mas também com os nossos familiares, porque o escritório e a casa se tornaram uma coisa só. Nós estamos, em algumas situações, impedidos efetivamente de trabalhar por conta do ambiente, do contexto onde cumprimos as nossas obrigações, mas, em certa medida, todo esse tipo de trabalho, ele pode ser considerado como a gente chama um trabalho-obrigação. Trabalho-obrigação que está bem dito no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que é aquele que transforma o ambiente. Aquele que a gente faz para buscar a mudança do ambiente, das condições materiais, é aquele que constitui a nossa sobrevivência. Esse é um trabalho necessário, fundamental, que faz a sociedade avançar, mas não é o único. Muitas vezes, o fato de estarmos trabalhando incessantemente, estarmos trabalhando com um volume além da conta, nos torna escravos desse trabalho. Nos dificulta a possibilidade de continuarmos a nossa caminhada nos nossos outros campos do ser humano que nós somos, né? Todos nós sabemos que o ser humano é um ser biopsíquico socioespiritual e, portanto, além das relações físicas e das relações que se estabelecem pelo trabalho, ele necessariamente, para evoluir, precisa buscar um contato, uma evolução com a sua caminhada espiritual. E isso nada mais é do que um contato consigo mesmo. Como fazer isso usando como ponte o trabalho? Será que é possível? Sim.
é bastante possível na medida em que a gente canalize as nossas energias, as nossas forças, o nosso trabalho para aquilo que chamamos de trabalho-amor. Ou, podemos dizer, amor ao trabalho. Como é que se trabalha com amor? Quem faz alguma coisa que goste, quem vê um sentido para aquilo, quem entende qual é o propósito das coisas que está fazendo e do seu momento de vida, tem mais facilidade para identificar essa ideia, esse conceito de trabalho-amor. E a gente pode, nos baseando nos princípios que buscamos nessas obras da doutrina espírita, entender que este é um amor ao serviço. Ao serviço a quem? Ao serviço ao irmão, ao serviço ao próximo. E, basicamente, além da transformação do ambiente, que é o que faz o trabalho-obrigação, ele começa a nos transformar interiormente. Nós começamos a nos desenvolver a partir do momento em que começamos a servir os nossos irmãos. A partir do momento que nós entendemos quais são as necessidades, quais são os anseios dos irmãos que conosco convivem ou que nos estão próximos em alguma medida, e o que efetivamente nós precisamos fazer para que esses irmãos se sintam acolhidos. Isso faz uma enorme diferença para nós mesmos, né? E o nome disso, o nome deste trabalho, se nós pudéssemos traduzir em uma única ideia, seria caridade. Quanto mais você está imbuído do espírito, da ideia de caridade, mais você está em condições de se aproximar de um ideal divino. E estas condições se estabelecem na medida em que você utiliza a sua ação, o seu amor, ao serviço do próximo. Nós crescemos na medida em que aqueles que estão à nossa volta conseguem crescer conosco ou conseguem crescer a partir das intervenções que fizemos na sua própria vida, né? Portanto, este trabalho-amor é um trabalho que é constituído não por uma obrigação, mas por uma vontade interna de fazer a diferença. Essa vontade interna está baseada numa ideia e num conceito que nós já temos enrustido em nós, mas que muitas vezes ele fica adormecido dentro de nós, que é a ideia da responsabilidade. E nesse sentido, esta obra, Jesus na atualidade, do Divaldo e da Joana, ou ditado pelo espírito de Joana ao Divaldo, traz uma ideia e um conceito muito interessante sobre o que significa a responsabilidade e os resultados disso para a nossa própria evolução. Vamos nos dar conta do que ela diz aqui no capítulo 12, Jesus e a responsabilidade, dizendo o seguinte: a responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alçando aos planos da vida superiores. Enquanto ele se movimenta cultivando as paixões selvagens, desajusta os elementos emocionais, tornando-se vítima de si mesmo, facultando-se-lhe instalar em doenças degenerativas e causticantes. A renovação moral propicia a canalização das energias saudáveis de forma favorável, preservando o ser para os cometimentos elevados que se destina. Então, o reforço, o destaque que nós precisamos dar aqui é que a responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo. E esta responsabilidade é algo de um movimento anterior que é constituído por ele a partir do seu autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós percebemos as nossas limitações, melhores condições da gente desenvolver a nossa responsabilidade para cumprir com o nosso papel, com o nosso propósito diante da sociedade, especialmente num momento como esse, onde todos nós estamos sendo chamados a dar um algo mais. Seja no campo material, seja no campo espiritual, seja no conhecimento científico, a humanidade como um todo está sendo chamada a se renovar.
está sendo chamada a entregar mais do que vinha entregando. A Covid-19 trouxe para nós alguns desafios, especialmente para aqueles que estavam acomodados na sua zona de conforto, ou mesmo aqueles que entendiam o trabalho apenas como um trabalho obrigação para amealhar bens materiais para si e para os seus. Nesse sentido, prossegue a Joana dizendo o seguinte: a humanidade sobrevive graças aos homens responsáveis, que trabalham continuamente em prol do bom, do belo e do ideal. Eles se destacam pela grandeza das suas realizações, cimentadas no sacrifício pessoal. Aqui tem um outro detalhe importante, que muitas vezes a responsabilidade nos leva a ter que abdicar de alguns interesses e de alguns desejos, que são desejos calcados mais na nossa vontade e no nosso princípio anterior de fazermos o bem a nós mesmos em relação aos outros. A responsabilidade nos leva a entender que quanto mais nós tivermos condições de transformar o nosso trabalho, amor, em sacrifício, melhor para nós mesmos, porque isso consegue mudar a todos que estão na nossa volta e a todos que estão no nosso contexto, né? E aí a gente pode perceber que a doutrina espírita tem uma série de contribuições a nos dar nesse processo. Nós já lemos algumas coisas das obras destacadas para essa exposição doutrinária, mas nós podemos identificar algumas ferramentas, alguns elementos que estão nos princípios doutrinários que nos ajudam não só a transitar por esse momento, mas nos ajudam a ser facilitadores pelo trabalho e pelas relações que estabelecemos com aquelas pessoas que estão junto a nós, no nosso meio, ou que estão conectadas com a gente, como estamos fazendo agora aqui, e estão nos ouvindo, para poder assimilar, entender, internalizar esses conceitos que a gente e que a doutrina espírita nos transmite com tanta verdade e com tanta segurança. E aí a gente pode destacar pelo menos 3 deles, né? O primeiro é o processo de reencarnação e das vidas sucessivas, que traz uma ideia de que a nossa vida não é só a vida material nesta única existência. Não é aquela ideia de que nós nascemos do nada e vamos retornar ao nada, portanto temos que aproveitar ao máximo essa existência material. E este aproveitar ao máximo, se nós não temos um razoável grau de esclarecimento, pode ser, olha, eu posso aproveitar me dando bem de todas as formas, tendo o ócio, o lazer, e o trabalho fica para os outros que me sirvam. Essa é uma ideia que necessariamente precisa ser abandonada, e é uma ideia que está incrustada naqueles que se baseiam por um princípio materialista. A doutrina espírita traz a ideia de que o processo é exatamente o inverso, né? As nossas reencarnações permitem que nós vamos evoluindo de uma forma gradativa na medida em que vamos nos auxiliando uns aos outros pelo trabalho ao próximo, pelo trabalho de evolução a si mesmo, mas por um entendimento de que nós somos seres que estamos num processo evolutivo e que temos a oportunidade da bondade de vida de ir caminhando no ritmo em que temos condições, porque temos o livre-arbítrio. Isso não nos exime de qualquer responsabilidade por alguma fraqueza que venhamos a ter, mas nos dá a certeza e a tranquilidade de que como somos seres eternos, esta caminhada pode ser uma caminhada mais longa, mais tranquila, em que vamos aproveitando as nossas existências, as nossas vidas sucessivas por esse processo reencarnatório para aprender na relação com os irmãos que estão junto conosco. Isso é fundamental porque nos dá a possibilidade de podermos ajudar ao próximo sem um interesse ou sem ser levado pelo interesse apenas de nos darmos bem nesse momento, né?
O outro aspecto importante da doutrina espírita, e a gente chama de tríplice aspecto, é a forma como a gente identifica os princípios doutrinários constituídos em 3 grandes elementos: o aspecto filosófico, o aspecto moral e religioso e o aspecto científico. Examinemos neste momento de pandemia o quão é importante a gente estabelecer uma visão geral, uma visão ampla, não apenas por um destes aspectos, ou por uma dessas lentes. Necessariamente nós estamos no momento em que estamos buscando rapidamente, através da ciência, do estudo, uma forma de buscarmos uma vacina para esta pandemia, para este vírus, para essa Covid-19. Isso faz com que as pessoas, os trabalhadores, enfim, os cientistas, os pesquisadores se mobilizem de uma forma tal, desenvolvendo a sua intelectualidade, os seus estudos, para colocar isso a serviço da sociedade. O aspecto científico está aí muito bem caracterizado na necessidade do trabalho para a nossa evolução individual e enquanto sociedade, né? Da mesma forma, o aspecto filosófico do conhecimento, das verdades, se descortina para nós neste momento de pandemia. O quanto nós estamos vendo de verdades e inverdades sendo veiculadas pelas redes sociais, pelos instrumentos de comunicação que hoje todos nós praticamente temos acesso, mas basicamente o que nós vemos? Nós vemos uma limitação de alguma forma na questão moral, uma limitação de alguma forma na questão empática e na escuta, que a gente poderia chamar de uma escuta empática. A verdade é uma só, é a verdade divina. Nós podemos construir argumentações que são de interesses paroquiais, de interesses momentâneos, mas não há como escapar da verdade que é a verdade de Deus. E por isso a importância de nós constituirmos o nosso pensamento, a nossa base, as nossas crenças, nos pautando por esse terceiro aspecto da doutrina espírita, desse tríplice aspecto, que é o aspecto moral e religioso. Só com a evolução moral nós conseguiremos transitar por este momento, que é um momento de transição, não apenas nosso, mas do planeta como um todo, para uma sociedade melhor. Nós estamos nitidamente envolvidos ou nos colocando num ambiente, num contexto onde existem 2 percepções claras. A percepção de que necessariamente a humanidade e as pessoas individualmente precisam mudar, precisam atentar a essa nova realidade e, portanto, precisam trabalhar para o próximo, exercitar o trabalho-amor no serviço ao outro, em todos os aspectos, em todos os contextos, em todos os labores, e ainda um grupo também significativo daqueles que só estão esperando passar esse estágio para continuar trabalhando, para continuar executando as suas atitudes da mesma forma que vinham executando anteriormente, baseados mais no egoísmo, no orgulho, e que certamente não nos levará a evoluirmos enquanto planeta, a evoluirmos enquanto sociedade e especialmente esses enquanto indivíduo, né? Portanto, esse é um momento de reflexão, de dúvida, onde está posta essa discussão que ainda não há resposta, mas necessariamente nós individualmente precisamos fazer esse filtro em nós mesmos. O quanto a verdade divina pode nos liberar e pode nos colocar nesse grupo de que quer um mundo melhor. Só que esse processo não é muito fácil. E às vezes nós nos sentimos limitados, nos sentimos em sofrimento, em dificuldade para conseguir transitar nesse momento difícil de pandemia e precisamos nos apoiar em alguma situação. E aí eu diria que a doutrina espírita vem nos ajudar muito quando ela diz: fora da caridade não há salvação.
Este elemento é fundamental porque nos ajudando uns aos outros, num trabalho que é um trabalho sem espera ou sem expectativa de retorno, apenas se doando, já traz a nós um alento que é indescritível sob o ponto de vista do campo material. Quando você exerce a caridade, você abre uma conexão com o plano espiritual e começa a estar mais próximo dessa energia divina que lhe faz sentir de uma forma absolutamente diferente e indescritível, porque para cada um de nós ela se estabelece de uma forma. Isso pode ser potencializado, irmãos, quando nós oramos. Orai e vigiai. A forma como nós oramos, a forma como nós buscamos nos conectar com Deus, a forma que nós elevamos o nosso pensamento, nos tira deste padrão e dessa vibração que muitas vezes nos leva ao sofrimento ou não permite que nós consigamos raciocinar e sentir da melhor maneira as coisas que nos acontecem e as possibilidades de melhoria do nosso processo de evolução. A oração é a principal ferramenta que temos para nos conectar com o divino, para nos conectarmos com o plano maior. Por isso, a importância de levarmos até nós este plano espiritual à nossa casa. Por isso, a importância de exercitarmos o Evangelho no lar, que de certa forma é um trabalho, amor, que nós fazemos para nós mesmos, para aqueles que estão convivendo conosco, não só no nosso lar especificamente, mas no prédio, na região onde moramos. As vibrações e a energia de uma prece atingem a muitas pessoas pela forma como as conexões se estabelecem pelos pensamentos. Orai e vigiai nos dá a oportunidade de crescermos, de nos defendermos, muitas vezes, dos maus pensamentos, dos sofrimentos, do negativismo que nos incrusta neste sentimento ou neste momento de dor, de sentimento e de pandemia. E todos aqueles de nós que estamos passando por um momento de fato de dificuldades de saúde, que eventualmente tivemos algum irmão num processo de transição para a pátria espiritual, recebemos na prece e no apoio do plano espiritual um alento de que esta vida é parte apenas de uma vida maior, integral, que é aquela nossa enquanto espírito. E que certamente, pelo nosso trabalho, pela nossa evolução, pela continuidade da nossa caminhada, em algum momento estaremos juntos a esses irmãos que cumpriram o seu papel nesta encarnação e que, de alguma maneira, estão contribuindo na pátria espiritual para que as coisas aqui, no nosso momento, acabem melhorando. Portanto, meus amigos, nós temos um desafio pela frente, né? Um desafio que se estabelece em todos os contextos e segmentos da sociedade. O primeiro deles é nós, enquanto gestores no nosso trabalho. Este é um momento de evolução que se dá não apenas por mentes brilhantes. É um momento de evolução que se dá por um coração aberto a escutar pacientemente aqueles que têm coisas a nos dizer. Este não é o momento da pressão por resultados, e sim do acolhimento pelas dificuldades dos irmãos que estão conosco trabalhando, e o acolhimento a todos aqueles que, em alguma medida, não estão conseguindo desenvolver seus trabalhos. Acolhimento por parte de governantes, por parte da sociedade, por parte de nós mesmos. A luz e a paz, as orações trazem a nós um conforto que nos permite ser fonte também de conforto para aqueles que conosco convivem. Mais uma vez, nos apegando à página, ao livro Pensamento e Vida, nós vamos trazendo uma mensagem ainda do Emmanuel para esse momento em que já estamos nos direcionando para o encerramento da nossa exposição doutrinária.
Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é o ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Tudo o que nós estamos precisando neste momento de pandemia é a consciência da necessidade da ação do bem de todos nós. A ação na questão da doação material, a ação na questão da doação da escuta empática, a ação na questão de estarmos com a competência de trabalho, de orientação para servir. Servir a quem? Aqueles que conosco trabalham ou conosco laboram no nosso trabalho obrigação, mas a todos aqueles que conosco convivem nas relações familiares, nas relações sociais, já que estamos todos reunidos neste grande ambiente de trabalho-residência. Que fique para nós essas reflexões a respeito do trabalho-amor, para que consigamos transitar por esse momento, que irá passar, pois tudo passa no nosso processo evolutivo, da melhor forma possível. Vamos pedindo permissão para encerrar essa exposição doutrinária com a prece. Luz e paz. Luz e paz. Com o nosso profundo e sincero agradecimento pela oportunidade das reflexões que fizemos, pedimos permissão aos benfeitores espirituais para concluirmos essa exposição doutrinária. E que as nossas reflexões possam chegar a todos os irmãos que necessitam. Obrigado, meu Pai, obrigado, benfeitores espirituais, pelo muito que nos concede. Luz e paz, e que assim seja.